Gênesis capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. Amém? E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu-lhe, Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Matusael, e Matusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque à sua esposa, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a habitar com sua mulher e deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 21, diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os anos de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Meus irmãos, o mundo, com toda a sua população, ele é dividido entre classes, entre tribos, entre povos, entre nações. Há a classe dos ricos e dos pobres, há a classe alta, a classe baixa, a classe média, há povos com línguas diferentes, costumes diferentes, pessoas que moram em metrópoles, em grandes cidades, pessoas que moram em lugares mais remotos. Há essa divisão, mas para Deus existe apenas 2 tipos de pessoas, 2 nações, 2 descendências. O texto que nós acabamos de ler, ele faz um contraste profundo entre a árvore genealógica de Caim e a árvore genealógica de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Este, como disse Eva, iria substituir seu filho Abel, que fora morto por Caim. Não só substituir no lugar à mesa, no lugar da casa, no coração, mas substituir também no plano de salvação de Deus, de dar continuidade à promessa de Deus feita em Gênesis 3,15, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, da qual Deus iria cumprir o seu plano de salvação, até chegar em Jesus. Os 7 componentes da família de Caim, eles desembocam em Lameque, como nós vimos. Começa falando dos filhos dele, até chegar em Lameque, que vai deturpar. Esse Lameque, ele deturpa o preceito divino de casamento,
porque ele inaugura a bigamia e também amplia a maldade, o mal cometido pelo seu antecedente direto, Caim, cometendo assassinatos e ainda se vangloriando desses assassinatos diante das suas esposas, das suas mulheres. Por outro lado, a linhagem de Sete, depois de 10 gerações, ela vai desembocar em Noé, aquele que tem o nome de Consolador, que seria ele que iria consolar a humanidade, porque através dele, Deus iria dar continuidade, recomeçar a povoação da terra e dar continuidade às linhagens, até chegar ao próprio Cristo. A Sete, que amava a Deus e que substituiu Abel, ele é o oposto de Caim, que ama a si próprio, que demonstrou amor a si mesmo, que amou as paixões desse mundo, que decidiu seguir um outro curso. Enquanto a genealogia de Caim apresenta a linhagem que porta maldição, que atrai maldição para si e que termina com assassinato, que gera assassinos, porque Caim foi assassino e a sua descendência gerou assassinos, porque nós vemos o relato de Lameque, matando uma pessoa porque pisou no seu pé, matando uma pessoa porque ele não se agradou dele, e se vangloriando disso. Por outro lado, a genealogia de Sete apresenta a progressão, como eu falei, da semente da mulher, da promessa de Deus, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para morrer na cruz em nosso lugar, para resgatar o povo, para dar esperança de um retorno à presença de Deus, que foi perdida no jardim do Éden. Enoque é o sétimo dessa geração, porque de Adão de Sete até Noé são 10 gerações, mas o sétimo dessa geração, como nós lemos no capítulo 5, versículo 24, ele é Enoque. E esse Enoque, esse sétimo da linhagem de Sete, diz o texto que ele andava com Deus, que ele era um homem diferenciado porque ele andava com Deus, em contraste com o sétimo da linhagem de Caim, que é Lameque, que era bígamo, que casou com 2 mulheres, tinha 2 esposas, quebrando assim o preceito de Deus, de uma única mulher, de uma única esposa. E também ele era assassino, vingativo, se vingava das pessoas que ousadamente, contra os seus feitos violentos, se vangloriando. A linhagem de Caim, ela leva ao juízo, à punição, à destruição, como a gente vê no dilúvio, e como nós veremos no juízo final. A linhagem de Sete leva à salvação, porque dele é gerado Noé, a quem Deus salva, a quem Deus usa como instrumento para pregar a justiça, para trazer esperança. E aqui, irmãos, há uma exceção gloriosa no capítulo 5, versículo de 21 a 24, porque esse texto de Gênesis 5, 21 a 24, ele nos fala sobre Enoque, o homem a quem Deus arrebatou para os céus, o homem a quem a Bíblia diz ele andou com Deus, Deus se agradou dele, e Deus levou ele a ponto dele não experimentar a morte. Esse homem piedoso, ele é mencionado na Bíblia apenas 5 vezes. Ele é mencionado aqui, ele é mencionado em 1 Crônicas, quando também ali está se fazendo e dando relatos da descendência de Adão. Ele também é lembrado em Lucas, no capítulo 3, versículo 37, e Hebreus, onde lá fala da galeria dos heróis da fé, onde ele está, e fala dele, Hebreus 11, capítulo 5, e Judas,
que fala e menciona sobre ele como um pregador da justiça. E aqui nós vemos esse texto de Gênesis 5, 21 a 24, ele retrata a intimidade que Enoque tinha com Deus. Que esse homem, ele tinha uma intimidade diferente com Deus. E eu queria destacar aqui, irmãos, alguns pontos sobre ele, sobre Enoque, sobre esse homem que andava com Deus. Primeiro, Enoque, ele é o sétimo da descendência de Adão na linhagem de Sete, como está aí no capítulo 5, no versículo de número 21. O segundo descendente de Caim, quando a gente olha lá na genealogia de Caim, também se chamava Enoque. Também se chamava Enoque. Você pode comprovar aí pegando no capítulo 4, no versículo 17, diz: e coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Então ela colocou o nome, a esposa de Caim, colocou o nome do primeiro filho de Enoque. Só que há uma diferença, irmãos, porque o Enoque da linhagem de Caim era um homem ímpio, que produziu uma descendência ímpia, que através dele descendeu toda aquela linhagem, Jubal, Tubal, Caim, chegou em Lameque, descendência ímpia, de pessoas ímpias, de pessoas que não amavam a Deus, de pessoas que não se importavam com Deus, de pessoas que buscavam viver conforme a sua própria vontade, o seu querer, o curso desse mundo. O Enoque da linhagem de Sete, esse que é o sétimo na descendência, ele é um homem piedoso. É diferente do Enoque da linhagem de Caim, que andou com Deus, que produziu uma linhagem piedosa. E aqui quebra até um estigma, porque tem gente que diz: ah, meu filho tem um nome tal, e todo menino é assim, todo que tem esse nome é assim. E aqui nós vemos dois Enoques totalmente diferentes. Totalmente diferente. Segundo, nós vemos aqui que Enoque, ele é pregador da justiça. Ele é pregador da justiça, porque Judas, milhares de anos mais tarde, ele ia falar sobre Enoque. Ele diz na sua carta, no versículo 14 e 15, porque só tem um capítulo, Judas, ele diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A pregação aqui, ele está dizendo, Enoque, ele era pregador da justiça. Enoque, ele foi um homem que ele pregou. Enoque foi um homem que ele denunciou o pecado. Enoque foi o homem que ele denunciou, ao contrário do outro Enoque da descendência de Caim, que viveu impiamente, que gerou ímpios. Esse Enoque aqui, ele é pregador da justiça. Ele anunciou o reino de Deus, ele fala a respeito do Senhor, do juízo de Deus, tendo essa visão de um homem de fé. E a pregação do profeta Enoque tinha duas partes, como é mencionado aqui em Judas. A primeira é a proclamação da vinda do Senhor para julgar em sua segunda vinda. Ele tem um olhar escatológico, ele olha escatologicamente e ele vê o Senhor vindo punir o povo por causa do pecado. A segunda parte da mensagem dele era a denúncia da impiedade, tão visível na degenerada cultura da sua época. E vale destacar, irmãos, que esse Enoque, ele viveu nos tempos maus que precederam o dilúvio. Ele viveu nesse tempo mau, nesse tempo de impiedade, nesse tempo de maldade, nesse tempo de promiscuidade, nesse tempo de aceitação, de aprovação do pecado, nesse tempo de desprezo e zombaria pela palavra de Deus, porque o texto diz, lá em Judas, diz praticamente acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. As pessoas proferiam palavras de impiedade contra o nome de Deus, e ele viveu numa época dessa, como está relatado aí no capítulo 6 de Gênesis, como era esse tempo, como era essa época. E diz o texto,
como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeram o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa era a época, era esse o contexto em que Enoque viveu, um contexto de pecado, de maldade, um contexto em que as pessoas esqueceram-se de Deus e não buscavam a Deus. Era nesse tempo que ele vivia, e foi nesse tempo que ele se tornou e era um pregador da justiça, e era nesse tempo que ele andava com Deus. Vale destacar, irmãos, que nós vivemos tempos também de impiedade, e quanto mais se aproxima a vida de Cristo, escreveu Paulo o apóstolo, que os dias seriam maus, e ele cita várias coisas do que fariam esses dias maus, e disse Jesus também que quando se aproximasse a vida de Cristo, os dias seriam como os dias de Noé. E nós estamos inseridos, irmãos, exatamente nesse contexto. Os dias daqui para frente serão maus, piores do que são hoje. Mas a nós, irmãos, cabe andar com Deus. A nós implica andarmos com Deus como Enoque andou com Deus, mesmo diante de uma sociedade pervertida. Somos chamados a andar com Deus, a sermos anunciadores da justiça de Deus, de que Deus pune o pecado, a pregarmos o Evangelho. E em terceiro lugar, o texto vai dizer exatamente isso, que Enoque ele andou com Deus. Enoque, irmãos, ele andou com Deus durante os anos que antecederam o dilúvio, quando a libertinagem e a violência prevaleciam, e apenas um remanescente cria em Deus, que era Noé e a sua família, que eram os descendentes diretos de Enoque, de Sete, daqueles que dariam continuidade à promessa de Deus. Certamente, irmãos, a vida e o testemunho de Enoque nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida. É essa lembrança que nos traz, é essa certeza que nos traz. Nós podemos, irmãos, viver nesse mundo tão pervertido como ele é, e ainda sermos fiéis. Enoque foi fiel em andar com Deus, Enoque foi fiel em não se misturar com aquele povo maldoso, porque o texto vai dizer, quando nós lemos no capítulo 6, que houve uma mistura. Os filhos dos anjos com os filhos dos homens, ou seja, da descendência, muitos da descendência de Sete se misturaram com descendentes de Caim, se pervertendo, mas ele decidiu, ele se colocou na posição de andar com Deus, de temer a Deus. Isso nos lembra, irmão, que nós podemos sim vivemos de forma fiel a Deus, mesmo no mundo cheio de pecado, como nós vivemos. Paulo, ele lembra isso escrevendo na carta aos Filipenses, dizendo, Filipenses 2,15,
para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo, alertando a cada um de nós. É isso que a Bíblia está dizendo para vocês, adolescentes, jovens. Vocês estão vivendo uma geração de perversão, de libertinagem, de liberdade, de experimentar tudo aquilo que o seu coração deseja. O mundo oferece, o mundo incentiva, o mundo aplaude, o mundo, ele de certa forma patrocina tudo isso. E aí o que Deus está dizendo é para cada um de nós, dizendo para os adolescentes, que é questão para os jovens: vivam como luzeiros nesse mundo de trevas, ande com Deus, ande com Deus. Mas o que significa, irmãos, andar com Deus? O que é andar com Deus? Eu queria aqui pensar um pouco sobre isso. Enoque andou com Deus pela fé. É preciso fé para andar com Deus. É preciso fé para romper com o mundo. É preciso fé para não se alinhar aos padrões do mundo e andar com Deus. Enoque, ele andou com Deus. E andar, irmãos, pela fé é andar por aquilo que nós não vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: pela fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus, pela fé. Enoque era um homem de fé. E nós precisamos, irmãos, ter fé. Andar pela fé é não andar de aparência. Andar pela fé é não andar movido pelas fascinações dessa vida, desse mundo, irmãos, porque esse mundo é tentador. Esse mundo, ele vai colocar para nós as coisas e vai agir dizendo: olha, siga para cá, vá para cá é melhor. Eu estava comentando com os irmãos indígenas, dizendo: olha, o diabo, ele é muito sutil, porque nas aldeias está uma frieza, lugares, aldeias, eu não digo dos que são campo de trabalho nosso, mas de outros campos missionários, onde havia assiduidade de culto, de pessoas congregando, hoje não tem. E por quê? Eu estava analisando com eles, quase todas as aldeias eles estão fazendo campeonatos de futebol. E eu disse: olha, o diabo é sutil, ele está usando o futebol para atrapalhar a obra de Deus no meio de vocês. Eu até comentei lá num grupo, antes de ontem, falei sobre isso, no grupo de indígenas, ele falando lá na língua deles, eu não entendo, algumas palavras ficam soltas, eu acabo entendendo, e eu falei: olha, de fato é isso que está acontecendo, o que está acontecendo aí no meio de vocês é isso, é porque o diabo, ele usou essa ferramenta, ele está usando a ferramenta do futebol, para atrapalhar a obra de Deus aí. E aí vão todo mundo para os campos de futebol, vão participar dos campeonatos, correr atrás talvez de uma premiação, de uma medalha, de um troféu, e quem está ganhando é o diabo, é ele que está saindo vencedor. Então, irmãos, nós precisamos ter fé para reconhecer, nós precisamos ter fé para dizer o que está atrapalhando a minha caminhada com Deus, e romper e andar pela fé. Então, andar pela fé, irmãos, é não andar na aparência, não é andar movido pelos fascínios dessa vida, deste mundo, porque o diabo, ele é sutil, ele vai dizer: isso aqui é melhor, isso é bom, siga para cá, não congregue, não vai para a igreja não, basta ir domingo. E assim, se você não estiver cansado, se você puder, não precisa fazer isso aqui, está cansado, terminou o dia de trabalho, está cansado, basta o dirigente ir, ele não cansa, ele trabalha, ele tem as líderes dele, mas ele não cansa. Vocês cansam, não precisa ir. Irmãos, andar pela fé é não ter a vida regulada pelo sistema desse mundo,
pela natureza pecaminosa, pelo diabo, mas pela palavra de Deus. Porque há esse conluio desse sistema que se unem à nossa natureza pecaminosa, que já habita aqui, que nós já temos, o nosso coração cheio de pecado, esse mundo cheio de pecado que nos atrai, o diabo que tenta para nos afastar dos caminhos do Senhor. Andar pela fé, irmãos, é não se opor, se opor melhor à incredulidade, ao ateísmo, e crer que Deus existe, crer que Ele é o Criador de todas as coisas, é não acreditar nisso que é ensinado, muitas vezes jovens, nos estudos, nos livros. Deus não existe, não há um Criador, o que há é um evolucionismo e não um criacionismo. Então, irmãos, andar pela fé é se opor a isso, é dizer não, é continuar crendo que o Senhor existe, que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é governador de todas as coisas, Ele é provedor de todas as coisas. É Ele quem nos sustenta, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Andar pela fé é crer que Deus é o doador da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Enoque andou com Deus, e ele andou porque ele tinha fé, porque ele acreditava em tudo isso, e ele andava com Deus. Enoque andou em santidade. É preciso, irmão, santidade para andar com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 6 diz: e se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Enoque, irmãos, ele não se conformou com o mundo da sua época, ele não se alinhou com o sistema pecaminoso que dominava o mundo da sua época, a ponto de apenas uma família, mais tarde, 2 gerações, 3 gerações depois, serem salvas, a do seu bisneto Noé. Ele não se conformou, ele não se alinhou. Ele não disse: se você não pode com o inimigo, se junte a ele. Ele não usou esse termo, ele não usou essa desculpa, mas pelo contrário, ele se posicionou e dizia: eu vou servir o meu Deus, eu não vou me misturar com essa vida de pecados. Enoque ele andou na luz, ele não andou nas trevas. Enoque, ele andou com Deus. Em terceiro lugar, havia concordância entre Enoque e Deus, por isso que ele andou junto. Porque, irmãos, não há como andar com Deus e ter discordância com o próprio Deus. Ou a gente concorda com aquilo que Deus quer, ou a gente não vai andar com Deus, porque haverá um jugo desigual, não haverá igualdade. E Enoque, ele andou com Deus. A Escritura nos faz a pergunta em Amós, no capítulo 3, versículo 3, será que andarão 2 juntos se um estiver em desacordo com o outro? Não tem como. Enoque, ele concordava com Deus, ele dizia: é assim, Deus ensinou assim, meus antepassados ouviram do meu antepassado maior que Adão, que é assim, que andar com Deus exige isso: santidade, fé, alinhamento com a vontade de Deus. Ele pecou porque faltou fé. Ele pecou, o meu descendente primário, Adão, ele pecou porque ele não esteve em concordância com Deus, discordou, experimentou do que não era para experimentar. Mas ele, Enoque, ele não andou nas trevas, ele anda com Deus e ele anda alinhado com Deus. E é necessário, irmãos, que nós andemos alinhados com Deus, com a palavra de Deus. Há muitos que querem fazer uma leitura seletiva, uma interpretação seletiva da palavra de Deus. E aí só querem viver aquilo que lhe agrada, ou aquilo que diz assim: isso aqui se encaixa no meu perfil, isso aqui se encaixa no meu modo de viver. E aí tem uma interpretação seletiva da palavra de Deus. É como se a palavra de Deus fosse um restaurante self-service, que você vai lá e escolhe o que quer. Mas nós precisamos, irmãos, compreender que toda a palavra de Deus
precisa ser vivida por cada um de nós. Não de forma seletiva, mas de forma ampla e completa. Enoque, ele andou com Deus por um longo tempo. Diz o texto que ele andou com Deus, irmãos, e ele passou a andar com Deus quando Metusalém, seu filho, foi gerado. E nesse tempo, ele tinha 65 anos. E diz o texto também que todos os anos dele foram 365 anos, ou seja, depois disso ele viveu mais 300 anos, ou seja, ele andou com Deus durante 3 séculos, de forma consistente. Irmãos, andar com Deus não é apenas um momento, uma aventura, mas a exigência de andar com Deus é uma permanência. É andar com Deus hoje, andar com Deus amanhã, é andar com Deus enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida aqui, eu vou andar com Deus. Enoque passou a andar com Deus, e Enoque andou com Deus durante todo o tempo que ele viveu. Tantas pessoas que começaram a jornada, uma caminhada com Deus, mas que pararam. Tantas pessoas que talvez estão pensando em parar, em desistir. Mas andar com Deus, irmãos, exige de nós perseverança. Perseverança. Porque no processo de salvação, nós fomos eleitos, nós somos chamados, nós somos justificados, nós fomos adotados como filhos, nós fomos santificados e nós estamos no processo de perseverança dos santos e de santificação. O último estágio é a glorificação. Mas para que cheguemos à glorificação, nós temos que perseverar. Andar com Deus em todo o tempo. Enoque andou com Deus por esse longo tempo. E mais, irmãos, Enoque, ele agradou a Deus. Porque é necessário agradar a Deus para andar com Ele. Quantos, quando a gente lê a história dos reis de Israel, quantos ali que começaram bem, mas aí eles começaram a viver de tal forma que não agradava a Deus, e aí houve um rompimento desse andar, e daqui a pouco já não andavam mais com Deus, e ao invés de atrair bênção para a sua vida, ou bênção para a nação, atraía maldição. Hebreus 5,11 diz: pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele viveu de tal forma, que Deus tinha prazer na sua vida, que agradava a Deus o modo dele viver, que agradava a Deus o modo dele viver no meio daquela sociedade corrompida e perversa. Ele viveu não para agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus. Enoque se tornou agradável a Deus. O seu estilo de vida, o seu estilo de viver, o modo de viver, deu contentamento e prazer a Deus. Enoque tinha, irmãos, Deus como seu maior contentamento e satisfação de vida. E é isso que Deus quer de nós, que nós andemos com Ele, mas que o nosso modo, o nosso estilo de viver agrada a Deus. Como está o nosso modo de viver? Será que a forma como nós vivemos agrada mais a Deus ou desagrada a Deus? Precisamos, irmãos, fazer de vez em quando uma recapitalização sobre isso. Precisamos fazer uma autoanálise. Como que eu estou vivendo? A forma como eu vivo agrada a Deus ou desagrada a Deus? Eu estou vivendo para agradar o mundo, para me agradar ou para agradar a Deus? Enoque andou com Deus. E diz o texto, Hebreus vai dar testemunho disso, que antes da sua transladação, antes dele ser levado por Deus, ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Agrada a Deus o modo como vivemos, como nós tratamos as pessoas. Agrada a Deus, jovem, o modo como você se comporta na escola. Agrada a Deus, jovens, o modo como vocês se comportam nas redes sociais. Agrada a Deus, jovens, o modo como o que vocês estão vendo no celular, nas redes sociais. Agrada a Deus o modo como você se comporta no trabalho, na sociedade, no meio da família.
Agrada a Deus o modo como você vive, como você se coloca como cristão, como membro desse corpo de Cristo? Agrada a Deus ou desagrada a Deus? Enoque andou com Deus, e antes de ser levado, ele deu o testemunho de agradar a Deus. Enoque, irmãos, ele foi transladado, ele foi tomado, ele foi levado por Deus. Está no versículo 24 do capítulo 5. Enoque, ele andava tanto com Deus, que um dia Deus resolveu levar ele. Um dia Deus disse: eu vou te levar, tu não vais experimentar a morte. Irmãos, olha o tanto que Deus se agradava de Enoque, porque essa palavra, andava com Deus, ela só é mencionada para Enoque e para o seu bisneto Noé, só para eles dois. Era um andar tão íntimo, era um andar tão perto de Deus, era um andar tão assim, querendo agradar a Deus, ser parecido com Deus, que o autor vai usar essa expressão. Enoque, irmãos, ele andava tanto com Deus, que Deus disse assim: eu vou te levar, tu não vai experimentar a morte, hoje tu está comigo, tu nem vai voltar para casa, tu vem para minha casa. As únicas biografias, irmãos, que se encerram não se encerram com a morte, mas com a subida ao céu, é a de Enoque e a do profeta Elias, que foram levados por Deus. E ambos eles é um prenúncio da vida daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, porque é isso que vai acontecer. Quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos, crendo em Cristo, eles serão levados, eles não vão experimentar a morte. Mas também, irmãos, é um anúncio de que Cristo levará os seus, aqueles que andam com Ele. Cristo virá buscar e levar para si. Eu quero concluir essa mensagem fazendo uma conclusão e algumas aplicações. Primeiro, para Deus só existem duas linhagens na terra: a de Caim, que andava longe de Deus, que busca seus desejos, que vivem para satisfazer a sua vontade, que despreza a palavra de Deus. De um lado estão essas pessoas, que é aqueles que estarão à direita de Deus no dia do julgamento, porque seguiram esse preceito, seguiram esse caminho, e eles ouvirão de Cristo naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Por outro lado, o outro lado da linhagem é a linhagem de Sete, é a linhagem de Enoque, é a linhagem daquele que ama a Deus, daquele que procura obedecer a Deus, daquele que não se identifica, que não se amolda aos padrões pecaminosos deste mundo. Então, para Deus só há dois tipos de gente, só há dois grupos de pessoas. Aqui há divisões: rico, pobre, negro, branco, amarelo, classe baixa, classe alta, alto, moreno, feio, bonito, gordo, magro. Há essas classificações. Para Deus só existe dois tipos de gente, dois tipos de pessoas, duas linhagens: a de Sete, que ama a Deus, que procura obedecer a Deus e andar com Deus, e a linhagem de Caim, que não ama a Deus, que não busca a Deus, que não anda com Deus, que não serve a Deus. Segundo, a semelhança de Enoque, enquanto aqui vivermos, irmãos, devemos pregar a justiça de Deus, anunciar o amor, a salvação, mas também, anunciar o juízo que será manifestado na volta gloriosa do Senhor Jesus. Devemos andar com Deus, devemos viver aqui anunciando o Evangelho. Devemos compreender que o que dá sentido à vida é andar com Deus. Quantas pessoas que andam buscando o sentido da vida? Para muitos, o sentido de viver é dinheiro, é o que vai alegrar a sua vida,
é ter mais dinheiro, é ser mais rico, é ter poder, é ter fama, é ser reconhecido. Essas coisas, irmãos, são até boas, mas isso não é o resultado final da vida, é o que vai dar prazer, porque essas coisas falham, elas faltam. Mas o que dá verdadeiro sentido à vida é andar com Deus. E quarto e último, irmãos, lugar, andar com Deus é a garantia de que Deus nos levará para viver eternamente com Ele em glória. Você quer viver eternamente com o Senhor? Você quer viver a vida eterna longe do lago de fogo e enxofre? Ande com Deus, ande com o Senhor, procure viver pela fé, procure viver em santidade, procure viver de tal forma que agrada a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos conceda a graça de andar com Ele, que Deus nos dê a fé para, enquanto andarmos com Ele aqui nesse mundo perverso, nessa geração pervertida, nós sermos sal que salga e luz que ilumina. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes, a andar em todo o tempo com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, para a glória dEle, para o bem da igreja, para o fortalecimento de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.